Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a uma série de lives que nós estamos realizando a partir de hoje e disponibilizando com você, nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha nas redes sociais. Nós estaremos então fazendo uma série de lives com estudos à epístola que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá? Será um momento, eu espero, muito agradável para todos nós de podermos compartilhar, então, informações pertinentes ao conhecimento teológico sobre esta epístola. E eu quero convidar você, então, que está participando conosco, recebeu o nosso convite, a nossa divulgação, está conosco aqui neste momento online. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal, é importantíssimo, tá? Você se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa o sininho, porque todas as vezes que nós estivermos online ou publicarmos algo novo aqui no nosso canal, você terá acesso a estas informações e nos ajuda muito a compartilhar estas informações também com outras pessoas. Então, eu quero contar com sua ajuda para juntos compartilharmos estas informações teológicas e bíblicas com outros amigos que estarão, então, nos acompanhando nesta live, tá bom? Mais uma vez, quero ensejar aqui a alegria de tê-lo conosco e quero convidar você então a fazer um mergulho comigo nesta epístola que é muito importante para a nossa maturidade espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Epístola esta que os reformadores Martinho Lutero e João Calvino também tinham muito apreço para com a mesma, tá bom? Então, vamos lá, vamos mergulhar então nesta disciplina, ou melhor falando, né, aquele costume de professor de falar disciplina, nesta área do conhecimento escriturístico e nesta epístola, que, juntamente com as demais epístolas do apóstolo Paulo, fornece para nós um material muito importante, não apenas para conhecermos a teologia paulina, mas também para conhecermos a teologia bíblica e assim podermos crescer um pouco mais. Bom, então nos acompanhe nesse estudo da epístola de Paulo à igreja de Éfeso. Primeiro, eu quero trazer algumas informações importantes para cada um de nós. Esse estudo ele visa ser bem objetivo, ele visa ser o mais simples possível, porque o nosso intuito é compartilhar informação ao ponto que nós possamos juntar tanto profundidade como simplicidade na comunicação. Então eu quero que você saiba de imediato que eu estou aplicando aqui para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, um estudo que também aplicamos para os nossos irmãos na nossa igreja e para os amigos em comum, porque nós entendemos que o conteúdo das Escrituras ela apresenta para nós um conteúdo objetivo, um conteúdo claro, simples, mas muito profundo. Então, esse é nosso intuito. Nós queremos mergulhar justamente nesta mesma perspectiva. Seja bem-vindo comigo, então, a um esforço pessoal e um desejo pessoal de poder compartilhar com você e obter de você também a sua participação nesse estudo, tá? Então, se você está nos acompanhando aqui, fica à vontade em trazer informações importantes sobre a epístola que você acha que deveria ser falado, informações que você entende ser necessário ser compartilhado. E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta no nosso chat, tá? Participando também online conosco, tá bom? Questões introdutórias da Epístola de Paulo à Igreja de Éfeso. Eu pontuei algumas questões, os pontos de partidas que nós vamos levar em consideração. Eu pontuei também a necessidade que nós temos. Então, nós fizemos questão de fazermos algumas pontuações que são importantes e que nos linkam a informações introdutórias da epístola. Quando nós estudamos esta epístola do apóstolo Paulo, nós precisamos ter em mente algumas informações referentes à cidade de Éfeso, algumas informações de quais sejam os problemas da igreja, de qual é a solução que o apóstolo Paulo apresenta para a mesma. Nosso intuito é apresentar algo de forma prática, objetiva, para que nós possamos ter uma visão ampla da epístola
entendendo o seu gênero literário, mas também entendendo de forma prática como que o apóstolo ele foi lidando com esses desafios que ele ia enfrentando a cada momento que ele obtinha essas informações, tá? Então, um dos pontos importantes para a nossa introdução é entender que a cidade de Éfeso ela era uma das principais cidades da província de Roma, da Ásia Menor, e considerada a capital desta região. Ou seja, nós estamos falando de um apóstolo que fazia questão de mostrar o seu trabalho, e esse trabalho evangelístico, e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo sempre procurava, nas suas estratégias missionárias, cumprir a missão que Deus lhe deu. Missão esta que Paulo vai procurar desenvolver com muito empenho, com muito amor. E nas suas estratégias missionárias e de avanço do reino, o apóstolo Paulo, portanto, ele procurava cidades principais das regiões para que ele pudesse chegar pelo centro dessas cidades ou os ambientes em que haviam ali uma maior movimentação, para que depois do centro ele pudesse ir para as regiões mais interioranas da cidade. Então, falando disso, nós temos através de Atos dos Apóstolos a descrição que o apóstolo Paulo ele nos apresenta do que foi feito e, obviamente, a descrição que Lucas aponta sobre a vida de Paulo, né? Toda vez que lemos Atos, nós precisamos entender, então, o autor é Lucas, mas nós temos Lucas colocando os eventos na vida de outros personagens, tá bom? Então, Paulo chega na cidade de Éfeso, aproximadamente Paulo passa ali na cidade de Éfeso 3 anos e meio, e esta cidade, ela era uma cidade de grande importância dentro do contexto da Ásia Menor, região a qual a igreja estava desenvolvendo a missão, cumprindo a missão, buscando avançar constantemente. E o apóstolo Paulo, portanto, estando ali, estava a proclamar o reino, a proclamar a mensagem do evangelho e abrindo novos trabalhos, né? Nós chamamos trabalhos, ou seja, novos trabalhos evangelísticos. Por isso, então, nós temos aí o apóstolo Paulo fazendo sua primeira viagem missionária, abrindo trabalhos missionários nesta primeira viagem. Depois, na segunda viagem missionária, ele estende o raio de atuação, e na terceira viagem missionária, ele passa por estas igrejas que foram abertas, fortalecendo os irmãos, estabelecendo liderança e recolhendo donativos para ajudar a população mais carente, sobretudo os irmãos na fé e também os judeus que ele tinha autoestima. Então, nós podemos perceber que a cidade de Éfeso tinha uma importância fundamental no contexto do primeiro século, tá bom? Não era uma cidade sem importância nenhuma. Era uma cidade que guardava em si aspectos culturais e tinha uma excelente posição estratégica sobre toda a movimentação que era feita na Ásia Menor e que poderia também, mais à frente, servir como aspecto da adoração representativa nas cidades da Ásia Menor, no caso Éfeso, toda a conjuntura da idolatria que movimentava e a importância, portanto, dentro da administração do Império Romano. Tá? Esta cidade, conforme vocês podem ver no terceiro ponto que está para vocês aqui, esta cidade ela tinha presente o templo da deusa Diana. E esse templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo naquela época e norteava a adoração, norteava o movimento da cidade. É como você pegar uma cidade, por exemplo, é apenas a título de consideração, tá? Não é igual, não é semelhante em tudo, mas apenas a título de consideração. Se você pega Juazeiro do Norte, que concentra ali uma força católica muito grande nesse aspecto religioso, você vai perceber que muitos aspectos daquela cidade estão voltados também para a questão da religião ali dominante. Era o mesmo fato em Éfeso. O templo da deusa Diana fazia com que as movimentações econômicas alimentasse algumas profissões naquela época. E nós vamos perceber, por exemplo, que quando Paulo chega nesta cidade e começa a pregar o evangelho, logo a pregação do evangelho muda a circunstância do trabalho de algumas pessoas que faziam mágica, de algumas pessoas que vendiam utensílios ligados à religião, e isso obviamente gera uma mudança e um impacto na sociedade ali presente, tá?
A cidade, então, ela girava em torno deste templo, conforme tenho falado para vocês. Comércio relacionado à adoração. É muito presente em Éfeso. Ela é conhecida também por sua tradição na área de mágica e ocultismo. Mais à frente eu mostrarei para vocês alguns textos bíblicos que nós estaremos analisando e vocês verão comigo como que esses textos são presentes, tá bom? Apontando para nós sobre esses aspectos da mágica e do ocultismo. Também, nesse templo da deusa Diana, nós tínhamos a adoração ao deus Baco, que é conhecido então deus do vinho. Logo, toda essa perspectiva religiosa, ela modelava aquilo que é conhecido como cosmovisão. Então, ela modelava a forma das pessoas verem a realidade, verem o mundo e seus valores, tá bom? Esses são aspectos importantes quanto à introdução da cidade de Éfeso, tá bom? Além disso, nós precisamos entender que, e partindo agora para a composição da carta, perceba que eu estou sendo bem objetivo para que, dentro do pouco tempo que nós temos à disposição, nós irmos fazendo abordagens bastante interessantes nesta epístola, tá? Quanto à composição, vão existir aí duas ou três vertentes apontando autorias diferentes para e datas diferentes para esta epístola. Então, eu vou partir desta autoria defendida por muitos estudiosos e deste período, tá bom? Porque na minha análise bíblica de estudo, eu compreendo que a epístola de Paulo aos Efésios teria sido escrita neste período. Então, a autoria é do próprio apóstolo Paulo, como aplicam-se então muitas vertentes ortodoxas. A compreensão da data é aproximadamente nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Lembrando que Paulo vai morrer ali por volta de 64 a 65 depois de Cristo. Então nós estamos falando de datas aproximadas. Sabemos que esses documentos históricos é difícil precisar a data exata. Então, dado a dificuldade de precisar uma data exata, os estudiosos, então, fazem uso de datas aproximadas, tá bom? Então, a carta à igreja de Éfeso, portanto, ela seria uma carta escrita pelo apóstolo Paulo já nos momentos próximos ao final de sua vida, tá bom? Então, esse seria um caminho que nós estamos trilhando. Ela, portanto, é classificada como um conjunto de cartas da prisão, ou seja, aquelas cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, e preso possivelmente numa prisão domiciliar, ali tendo algumas outras pessoas com ele e algumas outras pessoas também sendo colocadas à disposição para fazerem serviços carcerários para diminuição de sua pena também. Como nós vamos perceber, por exemplo, a própria presença dentro desta vertente que compreende que a carta foi escrita neste período, a própria presença de Onésimo, né? Onésimo, o escravo que fugiu do seu senhor, que está presente no relato da carta a Filemon. Então, eu recomendo demais você fazer essa leitura. Para mim, é uma das leituras mais impactantes das Escrituras Sagradas. E ali, então, estaria Onésimo também preso em Roma, pagando pela sua pena, e seria possivelmente dado de volta ao seu senhor, né, como escravo. E esta carta de Éfeso, portanto, faz parte das cartas da prisão, juntamente com as cartas de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Filemon. Ela foi escrita em Roma, por Paulo estar ali. É um dos últimos escritos de Paulo, conforme acabei de falar. E Paulo teria, por exemplo, sido morto em 64, 65, e o livro de Atos nos aponta a ideia de que, e segundo documentos da tradição da igreja, de que Paulo teria morrido como uma morte por decapitação, tá? E por volta destes anos. Então, Paulo estava em Roma, e a proposta da carta à igreja de Éfeso é para que ela seja uma carta circular. O que é uma carta circular? Alguns vão dizer, inclusive, antes de responder o que é uma carta circular, que a carta, a epístola à igreja de Éfeso,
essa nomenclatura aos Éfesos ou aos Efésios não estaria presente nos originais. Teria sido algo que teria sido colocado posteriormente, tá? Mas a ideia desta carta é que ela foi escrita para servir não apenas à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas abertas até então e todas as outras que viessem a existir. Obviamente, quando a gente fala aqui do gênero carta circular, nós precisamos entender que, embora algumas epístolas, tanto do apóstolo Paulo como de algum outro líder da igreja, ela fosse direcionada especificamente para uma igreja, depois ela também adquiria um caráter circular. Então, muitas das epístolas foram desta maneira. Como serve para nós hoje, por exemplo, nós temos a Bíblia, o cânon fechado, os 66 livros da Escritura Sagrada que nós conhecemos e aceitamos pela fé como inspirados, nós temos eles. Então, cada carta ali, a condensação das cartas, formam a palavra de Deus para nós, no qual Deus inspirou homens e mulheres, ou melhor, homens no passado, né? Não coloquei mulheres no intuito da gente falar diretamente, mas há de convir comigo que nós não temos, a priori, nenhuma autora de texto bíblico neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, mas que serve sim que para Deus como direcionamento para nossas vidas, bem como que dentro do processo da inspiração, e aí falando mais no contexto do Antigo Testamento, Deus inspirou mulheres, né, como no caso Débora, Esté e tantas outras, tá bom? Apenas aqui fazendo esta correção por essa afirmação, tá? E essa carta, portanto, ela era uma carta circular, e como carta circular seria levada então por Onésimo, que era o escravo que se converteu e voltara então para seu senhor Filemão. Essa história é belíssima, irmãos. É um capítulo só, a carta de Filemão, e trata de um escravo que teria fugido do seu senhor e teria, de alguma maneira, ido parar em Roma. Chegando em Roma, é onde eu vejo o controle soberano de Deus, porque Roma, perdão, falha aqui, né? Roma, uma cidade com muitos habitantes, e no meio daquela quantidade de habitantes toda, nós percebemos então Onésimo sendo preso e parar próximo de Paulo. Paulo prega o evangelho, ele se converte, e agora então Paulo envia uma carta para Onésimo, ou para Filemão, falando sobre Onésimo, dizendo: olha, ele é escravo, em outras palavras, mas não receba ele somente como escravo. Ele continuará sendo seu servo, entendendo a sua função, mas receba ele como irmão em Cristo. Receba ele como se você estivesse me recebendo. Parece que Onésimo teria dado ali um desfalque para Filemão, de maneira que o apóstolo Paulo diz: tudo o que ele fez de desfalque para você, fugindo, deixando de trabalhar, que era próprio dele fazer, coloque na minha conta. Coloque na minha conta. Eu preguei o evangelho para você e eu quero apelar agora para você. Veja que essa é a maior riqueza que um homem pode ter, que é receber o evangelho. Então coloque tudo isso na minha conta. Se ele fez isso, receba ele como se você estivesse me recebendo. Então a gente percebe uma linguagem de amor presente, e Onésimo, portanto, vai voltar para o seu senhor e levaria ou ajudaria a levar a carta juntamente com Tíquico, né? E que Tíquico é o responsável por levar a carta para Colossenses. É por isso, então, que nós vamos perceber muita semelhança também presente de Éfeso com a carta de Colossenses. Na realidade, o apóstolo Paulo, nós temos uma teologia paulina e as suas cartas vão mostrando para nós os aspectos de sua teologia. Então você vai ver uma semelhança muito grande de Éfeso, Gálatas, Romanos, embora Paulo esteja tratando especificamente de um problema, de uma realidade e de outra, mas ele tem a sua teologia forte, equilibrada, e ajustando o evangelho para a realidade cultural, não mudando a mensagem, obviamente, mas mostrando, encarando os problemas específicos de cada região, tá bom? Ela é uma carta semelhante, então, à de Colossenses, e Paulo, ele não conhecia necessariamente as pessoas que receberiam a carta lá em Éfeso, mas ele tinha passado ali um período de 3 anos e meio aproximadamente, conforme a gente pode perceber, em Atos 19:1 e Atos 21. Então, vocês podem perceber, através da leitura desse texto, que eu recomendo vocês irem fazendo as leituras dos textos,
para compreendermos então o conteúdo que o apóstolo Paulo tem para nos falar. E tudo isso aqui são informações introdutórias do estudo da epístola de Paulo aos Efésios, tá bom? Falando então do propósito da carta. Qual é o propósito da carta da igreja de Éfeso? Existem vários propósitos, tá? Neste propósito aqui, eu estou atrelando o meu pensamento ao pensamento de alguns teóricos que entendem desta maneira, e aí eu vou citar apenas dois nomes que são excelentes exegetas, ao meu ver, e que tocam um pouco sobre esta questão destes propósitos. Nós temos o William Hendricks e nós temos o Donald Carson. Então, são esses dois que eu me aproximo para entender um pouco e uma leitura mais prática e ampla das Escrituras para a gente perceber, então, esse propósito do apóstolo Paulo em escrever esta epístola, tá? O propósito, então, seria apresentar uma mensagem central desta carta. E uma mensagem central desta carta é a reconciliação cósmica com Cristo, conforme vocês podem ver aí no capítulo 1, do verso 9 ao 10 e do verso 20 ao verso 23. Eu vou fazer a leitura desses textos, tá? Partir, então, do meu celular e vou fazer essa leitura aqui acompanhando. Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento para nós lermos esse texto e eu explicar um pouco sobre esta reconciliação cósmica com Cristo, tá? Efésios, capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. A propósito, eu tenho falado muito nesses dois textos, né? Desde o ano retrasado, eu tenho tido a oportunidade de expressar um pouco mais esta questão tanto da reconciliação cósmica como da unidade cósmica, tá? E o verso 9 e verso 10 diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ok? Paulo está dizendo que Deus, no seu ato de soberania, ele nos revelou o mistério da sua vontade, ou seja, havia um mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. Esse mistério nós vamos perceber quando analisarmos versículo a versículo do capítulo 1, que era o de mostrar todo o projeto salvífico, o que compreende todo esse projeto de salvação, a redenção apresentada no capítulo 1 de Éfeso, tá bom? Então, Paulo diz, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, a mensagem desta carta é mostrar, principalmente nesse capítulo 1, que ele fundamenta a fé, qual foi o mistério que Deus fez para todo o bom propósito da redenção. Por isso ele diz no verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, de voltar a convergir, de voltar a estar em Cristo. Como Paulo fala em Colossenses 1,17, que em Cristo tudo subsiste e que sem Ele, de fato, nada que existe à nossa volta teria existido, porque Jesus é o Verbo, é aquele que cria todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo então que o propósito da redenção é fazer com que todas as coisas, seja as que estão no céu, seja as que estão na terra, possam convergir em Cristo, formando então uma unidade cósmica novamente, aquilo que mais futuramente seria trabalhado pela Escola Teológica Reformada da Holanda, conhecida, portanto, como os neocalvinistas. E aí nós temos Abraham Kuyper, Herman Doivert, Herman Bavinck, tá? Cornelius Van Til e posteriormente também, embora nós temos um certo distanciamento ali presente. Então, desta maneira, o que é que nós precisamos perceber aqui nesta epístola de Paulo à igreja de Éfeso? É que o propósito desta carta é promover uma reconciliação em Cristo de tudo aquilo que um dia foi afetado pelo pecado. Então, no verso 20 e 23 do mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: Esse mesmo poder que agiu em Cristo
ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas religiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade. Opa, eu quero que você preste atenção, uma razão de falarmos sobre reconciliação cósmica, ou seja, o cosmo é o universo, né? Com isso aqui nós não estamos falando de um universalismo, tá bom? Que todo mundo vai ser salvo e etc, etc, etc. Nós estamos falando de uma reconciliação cósmica em que todas as esferas que caíram e foram impactadas pelo pecado do homem serão redimidas em Cristo, ok? Aí nós temos, obviamente, que os homens que creem em Cristo destinados, eleitos à salvação, né? Mas o que é que eu quero parar aqui para chamar a sua atenção? É que o verso 10 diz assim, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos. Todos os elementos. E aqui eu quero chamar a sua atenção que temos uma mesma expressão também, que o apóstolo Paulo vai usar em Colossenses, quando Paulo fala que Jesus é Senhor sobre todo principado e autoridade, sobre toda a potestade. E ali, falando-se de autoridade, Paulo fala de stoichia, elementos que dão fundamentos e autoridade a todas as coisas. Aqui, novamente, Paulo está falando isso, mostrando que, embora a idolatria, a religiosidade pautada ali em Éfeso, sobretudo na realidade do deus Baco, deus vinho, do vinho, e a deusa Diana, que estabelece então padrões de cosmovisão, Paulo já está chamando as pessoas a olharem, a entender que o padrão da nossa cosmovisão, que influencia todas as áreas da nossa vida, não é e nem deve ser outra que não compreenda Jesus como autoridade. Então, a mensagem central da carta, a epístola à igreja de Éfeso, é a reconciliação cósmica em Cristo, mostrando que Cristo é como um imã que atrai novamente todas as coisas a ele, porque sem ele estas coisas não existiam. Então Jesus, ele é então essa autoridade sobre todo principado e potestade. É isso que ele vai falar do verso 20 ao verso 23, porque ele diz no verso 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Então, se lá em Colossos nós temos um problema de ordem espiritual que afeta a vida prática, que influencia em sofismas, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Efésios, também vai tratar deste problema, e já aqui começa a mostrar que Jesus está acima de qualquer sofisma e autoridade. E Jesus é a verdadeira autoridade, tanto nesta era presente como na que há por vir, né? Paulo diz no verso 22, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E concedeu ele então à igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, o propósito dessa epístola é tratar da reconciliação cósmica em Cristo. É tanto que essa epístola ela tem uma predisposição. Eu gosto quando o doutor Augusto Nicodemos ele traz uma colocação, né? Vários estudiosos vão falar sobre a estrutura da epístola de Éfeso. E o doutor Augusto Nicodemos ele traz uma estrutura que eu acho interessante. Ele diz ela contém 3 capítulos teóricos, 3 capítulos práticos, ou seja, Paulo ele aborda teoricamente fundamentando a fé e ele mostra como praticar isso. Então, o propósito desta epístola é construir pontes e não campos minados. É bem verdade que, não somente nessa epístola, mas em outras, nós temos diversos assuntos, diversos temas que tratam especificamente sobre aspectos complexos que geram muita discussão teológica, né? Obviamente que eu não vou me anular. Eu tenho meu posicionamento teológico e vou expressar para vocês à medida que a gente compartilha, né? Mas, ao invés de querer aqui construir campos minados, querendo me mostrar mais sábio do que vocês, ou etc., que a minha posição é melhor por isso e por aquilo outro,
Eu quero mostrar para vocês uma carta onde nós observamos verdades que podem, ainda que você discorde dela teologicamente, possa ser vista com amor, possa ser vista como um ato da bondade de Deus. Pelo menos este é o caminho que eu tenho procurado trilhar. No que pese, mais uma vez eu quero lembrar, eu não arredo o pé dos meus posicionamentos. Tem uma posição teológica, ela fica mais clara à medida que eu vou falando, né? E, obviamente, vai ficar mais clara à medida que eu for explicitando também, até porque eu não quero contrariar os textos sagrados, né? E, portanto, a proposta desta disciplina é encontrar melhores maneiras de fazer as nossas igrejas locais verdadeiras comunidades de pessoas cuja vida e adoração como igreja testemunhem da unidade cósmica iniciada em Cristo e que estejam profundamente imbuídas desta presença. Ou seja, o propósito desta carta, e eu espero através desse estudo também, é que eu e você, como igreja, entendamos a nossa responsabilidade missionária de pregarmos o Evangelho, entendendo que nós somos agentes de Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, nesses últimos dias, que iniciou com Jesus e será até a sua volta. Então nós seremos esses agentes da última hora, da dispensação da plenitude dos tempos, a palavra ali pleroma, que é a totalidade de todas as coisas, para que nós possamos então apregoar o evangelho na última hora, cumprindo a missão conforme o Senhor nos chamou e anunciando o evangelho que ele disse que deveríamos anunciar, tá bom? Qual é então o problema da carta? Quais são os problemas que o apóstolo Paulo viu que o levou a escrever esta epístola? E que, a partir então da leitura que fazemos da epístola, nós podemos compreender esses problemas. Mais uma vez, eu quero lembrar que você pode enxergar outros problemas, tá? Eu procurei ser bem objetivo e procurei ser geral na análise, tá bom? De maneira que não quero apresentar pormenores, mas se você quiser apontar para nós um problema no qual nós podemos falar e tocar nesse aspecto, será muito bem-vindo, tá bom? E quero falar também que este problema é representado na epístola e nós podemos observar, tá? Que problemas são estes? Primeiro problema, o paganismo que estava presente ali na igreja de Éfeso, tá? Nós temos então uma sociedade, tá bom? Uma sociedade pagã. Nós temos, falando do ponto de vista cristão agora, nós temos uma igreja que precisa tomar cuidado com isso, porque essa carta vem para também moldar a cosmovisão das pessoas que ali se encontravam na cidade de Éfeso e dos irmãos que estavam na fé, para que não perdessem a sua fé neste sentido, tá? Então eles tinham uma vida leviana, onde a cosmovisão então é pautada na idolatria. Gente, mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês. Cosmovisão. Muito pode ser falado sobre cosmovisão. Inclusive, eu tenho um curso que eu falo sobre isso, sobre cosmovisão reformada. E nós precisamos pensar em cosmovisão como um óculos, sendo bem objetivo. Cosmovisão é um óculos que nós utilizamos para enxergar o mundo. Vários aspectos contribuem com a nossa cosmovisão, com a formação dela. Nós emitimos opinião com base nela. Aspectos sociais, econômicos, históricos, culturais. Então, tem vários aspectos que influenciam na nossa cosmovisão. Cosmovisão é uma provisão de Deus para o seu povo. Cosmovisão é aquilo que o diácono Felipe, quando saiu para pregar o evangelho, ele encontra o eunuco e ele faz uma pergunta para o eunuco, que é base do livro de hermenêutica do Gordon Fee e Douglas Stuart. Entendes o que lês? Esta é a pergunta que Felipe faz para o eunuco. E o eunuco, em outras palavras, diz: como eu vou entender se não tem ninguém que interprete para mim? Então, a ideia da cosmovisão é ser uma provisão de Deus para nós enxergarmos o mundo não com as nossas vontades, os nossos achismos, as nossas ideias, mas nós enxergarmos o mundo com a lente correta que Deus proveu para nós. E qual é a lente correta? É a Escritura Sagrada, é o Evangelho. Então, cosmovisão é isso.
Por isso, então, aquela sociedade que era uma sociedade idólatra na sua religião, olhando do ponto de vista cristão, se você está aqui presente na nossa live e não é cristão, eu estou dando essa informação para que fique claro, olhando do nosso ponto de vista, lhe respeitando, lógico, entendendo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor também. Cosmovisão, portanto, um dos problemas daquela sociedade era a sua cosmovisão pautada na idolatria. E a mesma, ou seja, essa cosmovisão é misturada à fonte de prazer e as demais áreas que distanciam daquilo que Deus tem para nós em sua palavra. Inclusive o de encontrar prazer fora daquilo que a Escritura chama como verdadeira alegria. Para isso nós temos a influência do excelente teólogo John Piper, e que muito influenciou a minha vida sobre o aspecto do prazer em Deus. Aquilo que a gente chama, ou melhor, que ele chama e que é difundido, e eu particularmente procuro também compartilhar com outras pessoas, o hedonismo cristão. Né? Como que o cristão pode desenvolver uma fé pautada no prazer e na alegria em Deus. Aquilo que Agostinho falava, que o nosso coração não fica em paz enquanto não repousar no Senhor. Isso ele fala no seu livro Confissões. Então, essa é uma questão da Epístola de Éfeso. Entendendo bem, tendo uma boa cosmovisão, nós vamos entender corretamente que tudo está em Cristo e que Cristo é a fonte de todas as coisas. Um outro problema, mas que não fica tão claro se há uma divisão ou não, é a questão dos judeus e dos gentios. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, nessa epístola, Paulo ele vai falar que havia uma barreira de separação que foi destruída, que foi derrubada, e agora os povos são um só. Respeitando as visões escatológicas, e eu compreendo a visão, tanto a visão escatológica como do plano da missiologia, que este é o propósito de Deus, de estabelecer para nós uma nação, um povo só, que agora é chamado de igreja. Não mais chamado de Israel. Não mais visto como uma etnia preferida por Deus, no qual Deus escolhe hoje ainda uma etnia para isso, ou que no futuro, dentro desse processo de redenção, Deus vai restaurar todo Israel. Então aqui você já começa a perceber um pouco dos meus posicionamentos teológicos, tá? Partilho o pensamento de que não há uma etnia hoje preferida, né, de Deus. Na realidade, dentro de um plano missiológico, que é a área que eu procuro estudar, a gente nunca viu isso nem no Antigo Testamento. Deus sempre mostrou amor por todos os povos, por todas as nações. Embora ele tenha elegido Israel para ser uma nação que o servisse. E embora ele manifestou amor ao povo da aliança, ok? Mas desde do Antigo Testamento, ele manifesta amor por todos os povos. Isaías 25 é um claro exemplo disso, Deus chamando todas as nações como objeto do seu amor, inclusive o Egito, ok? Então, é por aí. E outra questão seria o modo de viver, tá? Então, dentro dessa conjuntura dos dois povos, eu entendo que Paulo vai falar algo para eles, é uma realidade presente do primeiro século, então nós precisamos olhar também, no momento em que o apóstolo Paulo fala na epístola sobre isso, e precisamos olhar também a mensagem que é transmitida nesse sentido. Há também o modo de viver das pessoas. É aquilo que nós falamos que, falando sobre o Dr. Augusto Nicodemus e alguns outros estudiosos, do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai mostrar como pôr em prática toda aquela verdade bíblica que ele já falou sobre, tanto no capítulo 1, 2 e 3, tá? Então, aqui nós temos isso, tá bom? As práticas diversamente contrárias ao que o novo nascimento propõe para cada um de nós, e o apóstolo Paulo vai nos orientar neste sentido, tá bom? O paganismo. O paganismo, então, presente na cidade de Éfeso. Isso será muito claro, Atos do verso 19 ao verso... Atos 19, capítulo 19, melhor falando, do verso 18 ao verso 27. Eu quero apenas ler para vocês, rapidamente, eu vou ler esse texto, tá? E peço que vocês também façam a leitura. Na realidade, eu vou ler os textos conforme está aqui para vocês, tá? Verso 18, verso 19, verso 23 ao 27. Tá bom? Se vocês quiserem ler os demais versículos, vocês leem aí, dão uma pausa no vídeo posteriormente, ou param depois para fazer essa leitura. Mas essa leitura ela é importante para a gente perceber o quanto que impactou a presença do Evangelho na cidade de Éfeso, né?
Atos 19, verso 18, diz o seguinte, vamos lá. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a versão que eu estou lendo é a versão King James atualizada, tá? Então, se de repente tiver diferente da sua, é devido à versão. Então, o apóstolo, o Lucas está dizendo para nós, que o doutor Lucas está dizendo para nós, que muitos dos que creram ali e que chegavam naquele período começavam a confessar e a declarar em público as suas más obras praticadas, ou seja, o que eles fizeram no passado. E em público eles confessavam os seus pecados. Verso 19. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. Então, nós temos aqui muita gente se convertendo, o evangelho impactando, as pessoas tendo uma conversão de fato, pegavam os livros de magia e queimavam, né? Em público ali, mostrando então que de fato haviam se convertido, e o autor faz questão de dizer para nós que não fora a equivalência financeira daqueles livros, não era algo pequeno, era algo que tinha valor financeiro. Eles não pegaram para vender depois, né? Como alguns fazem, não vou mais usar, então vou vender. Aí passa para outras pessoas, né? É complicado isso. E mais livros de feitiçaria, ocultismo, tá bom? Então é algo interessante para a gente perceber o que marcou. E verso 23 ao 27 diz assim: naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa da causa do caminho, né? Como os cristãos eram conhecidos no primeiro século, os discípulos do caminho, né? Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, ok? Promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores desta profissão e lhes declarou, ele falou aqui com o sindicato, né, dos artífices daquela época: senhores, sabeis que este ofício vem, que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estais observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, esse abençoado Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas. Presta atenção nisso aqui. Tem persuadido e tem alterado o modo de viver das pessoas. A partir do quê? Da mudança de cosmovisão que o evangelho promove, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Verso 27. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia, perceba que não é uma descrição apenas que colocamos, mas é uma descrição que a Escritura nos apresenta, e em todo o mundo conhecido daquela época, é o que o texto está dizendo, e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Irmãos, vou começar a pregar agora. O Evangelho, ele é a verdade. E como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, nada podemos contra a verdade. A verdade, ela destitui os falsos ídolos. A verdade do Evangelho, ela destitui os falsos deuses e ela põe em xeque aqueles que lucram com a idolatria, aqueles que lucram com o falso evangelho, aqueles que lucram com a mentira. Era isso que o Evangelho estava promovendo na luta contra o paganismo, na sociedade ali presente de Éfeso e toda a Ásia Menor, por meio da pregação do apóstolo Paulo. Quanto aos judeus e gentios, que faz parte do problema aqui presente, a igreja, portanto, ela era composta de judeus e gentios. Não se fala sobre um problema específico de divisão naquela igreja. Essa questão não é algo novo também para a nossa análise, porque o primeiro século já fala sobre isso e nos evangelhos percebe-se também. Em Atos 15, nós temos ali o concílio da igreja sendo estabelecido, né?
Acontece então um concílio em torno desta questão, além também dos episódios em Atos. Nós temos Cornélio e a explicação que Pedro vai dar aos judeus sobre o modo de viver que alguns queriam que fosse igual ao do povo da aliança no judaísmo, comportamentos aceitos e recepcionados pelos gentios, e Paulo, que pregara para os gentios, entendedor do evangelho da graça, pensava diferente, que estes eram elementos não necessários para a fé cristã. E este é o pensamento que predomina depois que Paulo ele ali vai poder conversar, resistir a Pedro na face, que é o que a gente vê em Gálatas capítulo 2, mostrando que o evangelho que compreende ainda ritos que não foram recepcionados pela nova aliança em Cristo é um outro evangelho, e não o evangelho que Cristo deixou estabelecido para nós. Aí, logicamente, nós temos o problema aqui nesta questão específica sobre a circuncisão, que o apóstolo Pedro alguns líderes da igreja, juntamente com ele, ele é apenas uma pessoa que externiza isso. Eles entendiam, como alguns grupos de irmãos e alguns mestres judaizantes, que as pessoas deveriam circuncidar-se, como era feito na aliança veterotestamentária. Né? Então, essa é uma questão presente e a gente vai observando como isso se apresenta na epístola de Paulo à igreja de Éfeso, tá? Ou em Éfeso, tá? Quanto ao modo de viver, nós veremos então alguns alertas que Paulo vai dar nas Escrituras, de maneira aqui mais clara na Epístola de Éfeso. Primeiro, Paulo dá um alerta em relação à sabedoria e o conhecimento, falando no capítulo 1, verso 17 e 18, o que vem a ser sabedoria e conhecimento de fato. Depois ele traz um alerta em relação à maturidade, em contraste com a imaturidade. Capítulo 4, verso 14. Depois ele traz um alerta em relação à vida vazia, em contraste com a vida na luz. Capítulo 4, verso 17 ao 19. E depois ele traz um alerta em relação aos poderes do mal, no capítulo 6. Inclusive, ali vamos falar também sobre essa questão de batalha espiritual e etc. Então, perceba que muitas são as orientações, muitos são os alertas do modo prático e a forma de se viver, tá bom? Aqui, então, nós temos alguns alertas que remontam essa orientação do apóstolo Paulo, e à medida que a gente for fazendo a exposição de cada capítulo, nós vamos, então, pontuando ali uma ou outra coisa, e se você tiver, mais uma vez, eu peço a sua participação para que você vá comentando aqui, colocando nos comentários, e as próximas lives que nós vamos fazer, as próximas aulas que nós vamos colocar aqui à disposição nesta disciplina, para este propósito de lives, nós vamos tocando nesses aspectos, tá bom? Você, nosso amigo teólogo também, nossa amiga estudante das Escrituras, você pode também apontar aqui e dizer, olha, eu achava interessante falar nesse aspecto da epístola, tá? Seremos muito gratos se você fizer isso. E também se compartilhar com as demais pessoas essas informações. Qual é a solução que o apóstolo Paulo, então, propõe para todos esses problemas que ele elencou? A solução não poderia ser outra. A solução do apóstolo Paulo, então, é a proposta do Evangelho. É apresentar o Evangelho. É por isso que ele começa o capítulo 1 de Éfeso fundamentando. É como se Paulo estivesse pregando capítulo a capítulo. Então, ele começa o capítulo 1 de Éfeso fundamentando a fé cristã, dizendo como que nós pensamos e devemos pensar acerca da salvação. E aí, então, ele vai pautando para nós. Então, a proposta de Paulo é apresentar o Evangelho, que tem uma proposta de promover fundamento à nossa fé, orientar sobre a forma correta da nossa cosmovisão e a boa prática da vida cristã. Como praticar, como ter comportamentos que evidenciem a fundamentação do Evangelho e, na forma, tenha enquadramento com o que as Escrituras nos apresentam. E isso nós chamamos de ortopraxia. A ortopraxia, em síntese, é a prática da doutrina correta.
Ortodoxia, de maneira muito sintetizada, é a doutrina correta. E a ortopraxia seria, então, a prática dessa doutrina. Tá? Obviamente, se você tiver interesse em saber mais sobre como, na história do pensamento cristão, como que se dá, então, a formatação de uma ortodoxia e as compreensões para uma prática, eu convido você a entrar em contato conosco e adquirir alguns dos cursos que nós temos à disposição nesse sentido. Vai ajudar muito, tá bom? E podemos dialogar em sala de aula também, tá? Então, esta é a solução de Paulo, apresentar o Evangelho. O Evangelho que vai ser a solução para todos os problemas do paganismo, de divisão de povos, do cumprimento, do real entendimento do cumprimento da missão, do modo de viver, ok? Por isso, então, eu vou mostrar para vocês a divisão presente na carta. Seguiremos esta divisão, tá bom? Tem muitas, possa ser que no decorrer da nossa abordagem aqui nós estaremos pautando uma e outra divisão, buscando ser um pouco mais objetivo, né? Mas essa será a divisão que nós vamos seguir. Trabalhar no capítulo 1º, o eterno fundamento em Cristo, capítulo 1, do verso 1 ao 23. Capítulo 2, o propósito universal. Capítulo 3, a finalidade luminosa. Capítulo 4, a unidade orgânica em meio à diversidade e crescimento em Cristo. Capítulo 4 ainda, a gloriosa renovação. E no capítulo 6, do verso 10 ao verso 24, a armadura eficaz, tá? Em síntese, nós temos então, como já falei, misturando aqui um pouco de visão, 3 capítulos teóricos e 3 capítulos práticos. Vamos abordar essa divisão trabalhando capítulo a capítulo, expondo, pegando as perícopes ali presentes e vamos fazer então uma análise bíblica objetiva, clara, sem arrodeios, como diz lá na Paraíba, na minha doce Paraíba, sem arrodear muito, tá bom? Quem é nordestino vai entender. Quem não tem proximidade com o nordestino, às vezes não entende essas linguagens, né? Mas é isso, tá bom? Então, eu quero apresentar aqui as divisões da carta para vocês e quero parar aqui. Já são, na minha conta aqui, aproximadamente 52 minutos que nós estamos falando somente sobre a introdução desta epístola. Quero convidar vocês que estiveram aqui até o final, né? Maravilha ter a sua presença conosco até o final desta introdução, né, à Epístola de Éfeso. E eu quero convidar você a compartilhar esta informação com outras pessoas. Compartilhe o nosso vídeo com amigos, irmãos em Cristo. Assim, reunimos mais pessoas aqui neste ambiente online, nesta plataforma, e assim nós crescemos juntos. Eu quero crescer junto com você. Não sou dono da verdade de maneira nenhuma, mas eu procurarei apresentá-la com muita veemência, com muita paixão, com muito amor. Aquilo que o Dr. Martin Lloyd Jones ele dizia para a pregação, que pregação é lógica em fogo. Eu quero apresentar tudo isso com esta paixão, com este amor, com certeza daquilo que eu creio no Evangelho. E eu quero compartilhar isso com vocês e quero crescer junto com vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença e aguardo vocês no nosso próximo encontro aqui, que estaremos disponibilizando para vocês sobre a Epístola aos Efésios, tá? Deus abençoe e até um próximo encontro. Vou ler todas as suas perguntas e todas as suas colocações.